Boa tarde, galera. Belezinha? Aqui é o professor Dudu, professor de português, aqui no Tudo Mastigado. Mais uma vez, dessa vez, para conversar com vocês sobre interpretação de textos. A gente teve uma aulinha de interpretação tempos atrás, a gente conversou sobre algumas ferramentas que nos auxiliam na leitura, compreensão e interpretação de textos. E hoje, sobre essa coisa de interpretação de textos, a gente vai falar sobre algo que é muito comum na prova do Enem, algo que é bastante cobrado, bastante exigido na prova do Enem, que é a questão da variação linguística. A prova do Enem é uma prova diferente. Você não estuda para a prova do Enem, você não faz a prova do Enem esperando aquelas questões de gramática, de análise sintática, de funções, morfossintaxe. Não. Eles cobram mais o estudo da língua e o seu uso em sociedade. Interpretação e o uso da língua em sociedade. E sobre isso a gente tem que falar um pouco sobre a língua, porque a língua, galera, não é uma só. A língua não está aqui como sempre foi. A língua se adapta, a língua se transforma. A língua é um organismo vivo que está em constante transformação. Mais do que transformação, galera, adaptação. A língua se modifica, a sociedade evolui, a língua se modifica, a língua evolui, a língua acompanha a evolução da sociedade. Belezinha? Então a gente vai conversar um pouco sobre variação. Porque nós sabemos que o jeito que eu falo é diferente do jeito que você fala, é diferente do que o povo do sul, do sudeste e do nordeste fala, é diferente do que as crianças e os adultos falam, diferentes profissionais. Então a gente observa que existe uma grande variação dentro de uma mesma língua. E é por conta dessa quantidade de variações que a gente observa a necessidade da existência do quê? De uma norma culta, da nossa gramática normativa. Então é essa a relação que a gente vai estar fazendo hoje, é aquela revisadinha que a gente vai estar dando hoje. Porque a norma culta, essa que a gente aprende na escola, a gente aprende e ensina nas escolas, essa que está em documentos oficiais, em registros, por que ela é tão importante? Por que ela é necessária? Ela é necessária para a gente manter a continuidade da língua. Não fazer com que a língua se transforme, se adapte de maneira caótica, de modo que ela se perca totalmente. Não, a gente vai manter a continuidade da nossa língua através dos tempos. E mais do que manter a continuidade através dos tempos, é através da língua, da norma culta da nossa língua, que a gente tenta democratizá-la ao máximo. Porque um texto oficial, utilizando a nossa gramática normativa, tem o ideal de que seja acessível, de que todos possam lê-lo, de que todos possam o compreender. Então, é um ideal, um grande ideal de quê? De democratização da língua. Para que a língua seja acessível, para que a língua seja a mesma para todos, para que todos possam se compreender. Para que haja uma completa compreensão. Por isso a norma culta, ela vai ser tão importante para a gente. Beleza? Senhores, como falei, aula, revisão de variações. E tem algumas variações que agem dentro da nossa língua, que acaba modificando muita coisa, e a gente percebe algumas influências. E
e a gente vai falar um pouco sobre essas influências e as variações que elas causam, a começar pela variação histórica. Vai cá. Galera, a variação histórica é essa variação que acontece quando a gente observa a língua através dos tempos. As mudanças sofridas pela nossa língua através dos tempos. É o que a gente chama de variação diacrônica. Como hoje o nosso português aqui no Brasil é tão diferente do português de 200, de 300 anos atrás. Então essa variação histórica, essa variação diacrônica, observa a língua em diferentes momentos do tempo. De modo que algumas mudanças acontecem dentro da língua. Por exemplo, quando a gente observa diferentes momentos, a gente observa que palavras modificaram a sua grafia, modificaram a sua pronúncia, palavras se comprimiram, palavras se atualizaram, se transformaram. A gente tem um exemplo muito clássico, assim, que a gente sempre comenta, que é o seguinte: em algum tempo atrás houve o vossa mercê. E o vossa mercê em algum momento virou o vossa mercê. E o vossa mercê acabou a virar o vós mercê, que acabou a virar o vassuncê, que acabou a virar o vancê, que virou o você, e hoje em dia a gente só fala o cê, né? Você vai? Você foi? Vocês estão prestando atenção? Então a gente vê que as palavras se modificam, expressões caem em desuso, palavras se transformam. Palavras se transformam ou também caem em desuso. As palavras também se transformam, as palavras se adaptam, as palavras se modificam, palavras caem em desuso por questões da evolução, da interação social, dos contatos. E assim como existe a variação histórica, existe também a variação geográfica. A variação geográfica, a variação regional, né? Quando a gente observa diferentes regiões, essa variação regional, também chamada de variação diatópica, ela vai trazer o quê? Diferenças linguísticas, né? A gente vai observar que existe uma variação quando você observa diferentes regiões.
Então, galera, aqui a gente está falando o quê? Dos falantes de uma mesma língua, falantes de um mesmo português, mas que por estarem em regiões diferentes, a gente observa alguma transformação dessa língua, que elas trazem diferenças umas das outras quando a gente observa essas regiões, por conta de contatos, diferentes influências, influências externas, contato com imigrantes, por exemplo. Temos vários estados brasileiros onde há uma grande comunidade de imigrantes de diferentes países do mundo. E existe o contato, existe a troca de informação, as línguas vão se transformando. A gente pensa que aqui a gente vai ter palavras, uma mesma palavra, que vai ter significados diferentes em regiões diferentes. Ou o contrário, um mesmo objeto que em diferentes regiões vai ter uma palavra diferente para esse objeto. A gente observa a questão do sotaque. Vários estados do nosso Brasilzão com diferentes sotaques. A gente pensa em macaxeira, aipim, mandioca. Coisas que a gente pensa nos sotaques, o leite quente, que dói o dente, o paulista, meu. A gente pensa em coisas diferentes. O mesmo português, mas com particularidades, dependendo da região que estejamos observando. Então isso aqui vai trazer o quê? É aqui que a gente observa o sotaque. É aqui que vamos ter diferentes palavras para um mesmo objeto. Diferentes palavras para um mesmo objeto. Beleza? Opa, deu errado aqui. Diferentes palavras para um mesmo objeto. São variações que acontecem, especialmente se a gente pensar num país que é tão grande quanto o Brasil, que tem tantas influências, diferentes influências durante toda a nossa história, com diferentes povos europeus, asiáticos, indígenas, africanos. Nossa língua tem muito contato com tudo. Nosso povo tem muito contato com diferentes elementos, com diferentes influências. Belezinha? Então isso aqui é o que a gente está chamando de variação linguística e a gente está falando sobre algumas diferentes variações que acabam acontecendo na nossa língua. Belezinha? Então, galera, por conta de diferentes contextos, diferentes influências, seja por conta de regiões hoje ou por diferentes influências durante toda a nossa história, acabam acontecendo variações. Mas para a gente dar aquela respirada, analisada, observar uma coisinha aqui, eu quero mostrar uma questão para vocês, beleza? Dá uma olhada lá na questão comigo. Galera, sempre bom lembrar. A gente tem o nosso material para você estar acompanhando as nossas aulas, cheio de questões. Aqui a gente trabalha com algumas das questões do nosso material, mas o nosso material ainda tem uma série de questões. Então dá uma olhadinha no nosso material, tá lá no site www.tudomastigado.com.br. Sei que você não vai se arrepender, beleza? Questão 12, na página 75 do nosso material. O politicamente correto, entre aspas, tem seus exageros. Como chamar baixinho de verticalmente prejudicado? Mas, no fundo, vem de uma louvável preocupação em não ofender os diferentes. É muito mais gentil chamar estrabismo de idiosincrasia ótica do que de vesguice. O linguajar brasileiro está cheio de expressões racistas e preconceituosas que precisam de uma correção, e até as várias denominações para bêbado, pinguço, bebo, pé de cana, poderiam ser substituídas por algo como contumaz etílico, para lhe poupar os sentimentos. O tratamento verbal dado aos negros é o melhor exemplo da condescendência que passa por tolerância racial no Brasil. Termos como crioulo, negão, etc., são até considerados carinhosos, do tipo de carinho que se dá a inferiores e, infelizmente, cada vez menos ouvidos. Negro também não é mais correto. Foi substituído por afrodescendentes, por influência dos afro-americanos, num caso de colonialismo cultural positivo.
Está certo. Enquanto o racismo, que não quer dizer seu nome, continua no Brasil, uma integração pode começar pela linguagem. Então, aqui, o Luiz Fernando Veríssimo, ele traz uma grande crítica à sociedade, uma crítica precisa, mas ele mostra o quê? Diferentes palavras que nos falam de um mesmo objeto, que é exatamente o que a gente acabou conversando, que acontece por diferentes influências. E também trata de como, às vezes, você pode substituir. Existem termos, existem sinônimos, mas vamos ver o que a questão quer da gente, beleza? Ao comparar a linguagem cotidiana utilizada no Brasil e as exigências do comportamento politicamente correto, entre aspas, o autor tem a intenção de quê? Criticar o racismo declarado do brasileiro que convive com a discriminação camuflada em experiências... que convive com a discriminação camuflada em certas experiências linguísticas. B. Defender o uso de termos que revelam a despreocupação do brasileiro quanto ao preconceito racial que inexiste no Brasil. Mostrar que os problemas de intolerância racial no Brasil já estão superados, o que se evidencia na linguagem cotidiana. Questionar a condenação de certas expressões consideradas politicamente incorretas, o que impede os falantes de usarem a linguagem espontaneamente. Sugerir que o país adote, além de uma postura linguística politicamente correta, uma política de convivência sem preconceito racial. Galera, vocês percebem aqui, se a gente ler com atenção, lembrar do texto, especialmente o segundo parágrafo do texto, aquele que ele vai tratar diretamente da questão racial, você vê que todos os itens aqui está assumindo que a gente tem que usar termos, como ele mesmo colocou no texto, como crioulo, negão, que não é nada, não significa nada, não está tratando ninguém, não está diminuindo ninguém, como se, como ele afirma no item C, o problema do racismo no Brasil já está superado. Mas não, a crítica que o Luiz Fernando Veríssimo colocou para a gente aqui foi que existem diferentes maneiras, diferentes denominações, e que a gente se preocupa mais com essas denominações do que se preocupar com combater a desigualdade, combater essa tal intolerância racial, esse racismo, que é o que realmente a gente está precisando. E é justamente o que ele afirma aqui no último item, sugerir que o país adote, além de uma postura linguística politicamente correta, muito bem, uma política de convivência sem preconceito racial. Então a resposta que a gente vai ter nesse item é o item E. Nessa questão é o item E. Beleza? Fica aqui um pouquinho no texto comigo, galera. Então você observa, eu trouxe essa questão para vocês justamente para a gente estar observando a preocupação e a variação existente, variação que vai depender do quê? De diferentes influências. Influências que podem ser históricas, influências que podem ser geográficas, regionais. Beleza? Volta para mim, olha aqui para mim. Dudu, só existem essas duas possibilidades de variação? Essas aí resolvem todo tipo de variação? Não, galera. Ainda existem outros tipos de variações linguísticas que acontecem, linguísticas que acabam acontecendo por conta das nossas interações sociais hoje em dia. Mas sobre isso a gente vai estar falando melhor na nossa próxima aulinha, que vai ser mais tarde. Hoje eu ainda volto, hein? Então não é para sair daí não. Come alguma coisa e na próxima aula, às 20 horas, eu vou estar aqui de novo, beleza? Até a próxima. Aquele abraço.